Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Rafael e a gente está aqui para continuar a nossa série no livro de Salmos, tá? Hoje, Salmo, capítulo de número 2, ou Salmo número 2, né? Dos versos 1 a 3. Vou dar aqui 2 segundinhos aí para você curtir o vídeo. Pronto? Já curtiu? Curtiu mesmo? Então tá bom. O Salmo diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, o Salmo 2 foi escrito por Davi, como Pedro vai deixar muito claro para nós no livro de Atos. O Salmo, ele é claramente messiânico e deixa bem claro como as nações têm se esquivado de Deus e como isso terminará para elas. O Salmo, como praticamente todos, ele é bem poético e bem simples de se ler também. Mas, como toda a Escritura, traz um grande ensino para cada um de nós. Dos versos 1 a 3, o salmista deixa claro como estão as nações, como elas se enfurecem, como se enfurecem as nações e imaginam coisas vãs. Como é inútil, irmãos, qualquer esforço de prover salvação ou proteção se não for em Deus. A própria Bíblia diz: em vão protege o guarda, não é? Mas as nações se amontoam, elas pensam que são poderosas em si, que sendo assim, sendo elas poderosas, elas podem romper o laço com o Criador e que estará tudo bem. Elas estarão seguras se assim fizerem. Que Deus é algo do passado e a nossa segurança hoje nós podemos prover. Não necessitamos mais de Deus nem dos seus absolutos morais. Claro que esse salmo se trata muito, ele é um salmo messiânico, mas ele tem um tom um pouco apocalíptico. Porque, vejam, estamos claramente vivendo os sinais dos últimos tempos. Claramente. Nunca se houve tantos sinais ao mesmo tempo no decorrer da história. E ver o que está acontecendo, lendo o Salmo 2, como as pessoas estão banindo Deus do meio do povo. Como estão banindo? Já há lugares, nações em que ser cristão é um crime. Ser cristão é motivo de chacota, é motivo de ser ultrapassado, é motivo de tantas outras coisas. Aqui, uma cidade próxima a mim, São José dos Campos, em que proibiram o nome de Deus nas escolas. Não pode mais falar de Deus nas escolas. Não importa. Se a maioria da população brasileira é cristã, não importa. Nós temos que ter tolerância religiosa. Que tolerância é essa? Se somos a maioria das pessoas, se nós somos a maioria, temos o direito de falar de Deus. Temos o direito de falar de Deus. Mas proibiram o nome de Deus nas escolas, por conta de N motivos. E qual é o pensamento por trás disso? O pensamento, lá no fundo, é essa luta contra o Senhor e seu ungido. Simplesmente esses homens estão achando que já são autossuficientes, que eles em si já são muito, e acabam se esquecendo de Deus. É o oposto do que João Batista disse. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas estes dizem em seu coração: importa que eu cresça e que para mim crescer eu preciso soltar das mãos de Deus. Como estão enganados? Como estão enganados? O cristianismo ultrapassado, dizem alguns. Querem romper com Deus a todo custo. Mas lembra do que falamos no Salmo 1? Existem apenas 2 caminhos. Apenas 2. E esse caminho é
ou o caminho dos justos, ou o caminho dos ímpios. Ambos têm um final. Agora, perceba, e olha comigo no decorrer da história. Toda nação que nega certos princípios morais que são norteados pela palavra de Deus. Eu nem estou falando de nações cristãs, estou falando de nações que negam princípios morais que sim são norteados pela palavra de Deus. Não há absoluto moral onde não há Deus. Portanto, com Deus há absolutos morais. E o que é um absoluto moral? É o que Deus disse que não pode. É o que Deus disse que é errado. E esse absoluto moral é guiado pela Escritura. Vou dar um exemplo. Por que o fruto era proibido para Adão? Porque Deus disse não. Porque tantas outras coisas são proibidas. Fornicação, adultério, homossexualismo. Porque Deus disse não. Tá? Então, esses absolutos morais, quando eles são rompidos por nações, esses e tantos outros, quando eles são simplesmente quebrados e deixados de lado, as nações quebram por dentro, elas se deterioram, sabe? Imagina um crente, um cristão, que se desvia e foge completamente dos absolutos morais estabelecidos pela Bíblia. Ele se deteriora por dentro. Nós conhecemos. Quantas vezes nós vemos crentes que saíram da igreja e voltaram quebrados para dentro da igreja? Quebrados porque se desviaram do caminho do Senhor, deixaram todos os absolutos morais da Bíblia e viveram o que a carne deles queria e voltaram quebrados. Na verdade, não há um caminho seguro fora dos caminhos do Senhor. Não há. Por isso, irmãos, se ajuntem todos, e todos juntos cairão. Ao crer que rompeu o laço com Cristo, na verdade, eles colocaram um laço bem pior em torno de si. Amém? Irmãos, e aí? O que você acha disso? Acha realmente que as nações estão se levantando contra o Senhor? Eu peço para você, comente aqui no vídeo, compartilha, curta, ajude esse canal aí para frente e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.